Bom dia, meus irmãos. Eu agora vou ler para vocês o Catecismo da Igreja Católica. Vou ler o artigo 7, que é da página... Parei na página 485 e 1803. Catecismo da Igreja. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Curtam, deixe o seu joinha. E se inscrevam, que vão se inscrevendo no meu canal, que a gente precisa também de inscrito. Precisa de que leiam. Não sei se vocês estão lendo, não está parecendo que está lendo, mas seja feita a vontade do Senhor. Não esqueçam de deixar seu joinha, se vocês lerem. Não esqueçam de dar um like. Se tiver algum comentário, pode fazer. Façam um comentário. Mas assistam, acima de tudo, ouvem, acima de tudo, o meu conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo 7, que fala sobre as virtudes. Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito justo, puro, amável, honroso, com tudo que é virtude ou louvável. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, permite a pessoa não só praticar os bons atos, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem e procura e escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. As virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim felicidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes dos atos moralmente bons. Dispõe todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Distinções das virtudes cardeais. Quatro virtudes têm um papel de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo ou cardinis. Por esta razão são chamados cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. E se alguém ama a justiça, sabe que são frutos da sabedoria. As virtudes, ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Essas virtudes são louvadas sobre outros nomes, em numerosas passagens da Escritura. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática e discerne em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem precavido atenta para as pessoas para os passos que dá. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. A prudência é a regra certa da ação. Escreve São Tomás, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum, cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar.
A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude religiosa. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a esclarecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreça o pobre, nem prejudiques o poderoso. Julga ao próximo conforme a justiça. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes num Senhor no céu. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso de seus bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem, guarda sua discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres, abstente. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-se um amor integral pela temperança, que mantém infortúnio, poderá abalar. O que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a ele, e nisso consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-te surpreender pelo ardil e pela mentira, isto é, a prudência. As virtudes e a graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amor, o bem e evitar o mal. As virtudes teologais. As virtudes teologais se fundamentam nas virtudes teologais. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa praticar sua natureza divina. De fato, as virtudes teologais se diferem diretamente a Deus. Dispõem-se aos cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade, tendo a Deus uno e trino por origem,
causa e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da pessoa e da ação do Espírito Santo, mas dificilmente do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé. A fé é uma virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e qual a Santa Igreja nos propõe para crer. Porque ela é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer a verdade e a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva e age pelo amor. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas a fé sem as obras é morta. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente fiel a Cristo, não o faz um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas agradar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos de salvação. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declarei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está no céu. Eu já vou. Vou parar, meus irmãos. Parei. Ia falar da esperança, mas eu parei porque já está... Não adianta fazer muito grande, ela vai mais... Ainda tem... Ela vai bem mais adiante, então eu vou parar e depois eu volto.